clínica desde 2009 para 2010. Então, vão-se aí, né, 15, 16 anos que eu tenho essa utilização da toxina botulínica. É óbvio que eu também, né? Ô, Claudinha, meu anjo, boa noite, vamos embora, né? Vamos aí, né? Já que pediram às 8 horas, vamos começar às 8, né? Mas espero que a gente seja contemplado, como a semana passada, até o final da noite, mais de 42 colegas assistiram a live e as visualizações estão cada vez maiores. Então, qual é a proposta hoje, né? A proposta é falar um pouco sobre esse tema que você vai no congresso, é blá, blá, blá. É quando eu falava 10 anos atrás, vamos falar de emocional. Meu, hoje não tem ninguém, né, Cláudia? Não tem ninguém hoje. Se você vai no congresso, vai falar de laser, tem emocional. Vai falar de estética, tem emocional. Vai falar de implante, tem emocional. Eu vi o Sakima agora falando no vídeo dele, que é o André Sakima que faz cirurgia aqui para mim no consultório de implante de terceiros molares. Ele falando do ganho de autoestima na cirurgia ortognática. E aí a gente tem noção, gente, eu estou falando da Cláudia, que é uma das pioneiras lá com São Leopoldo Mandique, com o grupo lá da Yane, em controle de dor com laser, protocolos fantásticos. Isso devolve autoestima para o ser humano. E talvez vocês vão conseguir entender isso, né? Entender que a gente realmente promove reabsorção óssea. Gostaria que algum colega, juro mesmo, colocasse, mandasse para mim, documentado, o paciente que ele viu ali no dia a dia dele clínico. Eu, ao longo desses 16 anos que uso, para apresentar paciente com reabsorção óssea, mas a literatura suporta, mas o quanto isso é mito e verdade, né? Quais são as doses respostas que essa toxina exige que eu saiba na nossa prática clínica, né? Vamos ver nosso chat aqui. Oi, Denise, boa noite, gente, boa noite, boa noite. Eu vou que lá todos sejam muito bem-vindos, viu? Portas abertas para nós batermos um papo. Além disso, tempo de aplicação e dose. Eu acho que eu consegui, né? Coloca no chat lá quem assistiu os vídeos, os trechos de 1 minuto e meio só. E lá eu reforço. Em algum momento vocês viram lá o professor falar: olha, aplica sistematicamente toxina no paciente. Se alguém viu isso, certamente não fui eu, o professor Jorge, que está falando. Aliás, muito longe disso. A experiência que a gente tem, para vocês terem uma noção, é uma aplicação. Mas é por que isso? Porque você tem que trabalhar o ser humano. Esse é o processo. Aproveita, viu, Claudinha? Aproveita, eu chamo de, olha que bonitinho isso, eu chamo a aplicação da toxina de habeas corpus. Falo isso há anos. Tem pessoa que já está com o saco cheio de ouvir eu falar disso. Mas é o termo que eu encontrei, que quando você faz, ó, vou lançar a mão do José aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Às vezes eu clico aqui e não me vejo, eu não me vejo mais. Ele bloqueia a minha tela aqui. Mas vamos lá. Quando você pega um modelo desse, você consegue fazer um controle muscular disso, esse paciente ele se torna mais apto a se controlar. Ele se torna mais apto a desenvolver um mecanismo cognitivo para tentar apertar mais o dente. E todo esse processo cognitivo, entende? Quando eu falo cognitivo, vocês entendem o que quer dizer? Quando eu falo, olha, processo cognitivo, né? Sem dúvida, associar os conhecimentos da DTM, laser, trabalhar. Cara, é isso. É isso. Só que a gente fica, viu, Cláudia, psicodependente de uma resposta técnica do que eu chamo do próprio equipamento, né? A gente usa o laser aqui no instituto, mas antes de tudo isso, a gente usa toxina, a gente usa placa, a gente faz. Mas antes de tudo, a gente tem que atender um ser humano e respeitar esse ser humano. Qual é o tempo, né, que a gente tem visto?
Qual é o tempo? Nossa, Olivia, ai, que legal. Deixa eu ver se ela já... Olivia, seja bem-vinda. Saudade de você, viu, menina? Essa foi, olha, um dos grandes também presentes que a vida nos deu aqui no consultório. A Olivia foi minha aluna lá no aperfeiçoamento. Minha aluna, minha paciente, né, Olivia? Nossa, fico feliz de você estar com a gente aqui de volta. E aí a gente pergunta, cara, quanto tempo que tem sido feito esses bloqueios, né? Ah, que bom, obrigado, viu? Eu também estou com saudade de você. E vocês vão perceber, eu trouxe aqui só para a gente fazer um brainstorming, porque é muita bobagem, cara. O cara publica lá que ele fez injeção em rato, que o rato absorveu o osso, mas depois não fizeram mais nada. Aí sacrifica o rato e faz o exame. Mas como é que faz isso no ser humano? Eu faço endotoxina, sacrifico. Agora tem sido feito o trabalho de biópsia em músculo masseter, biópsia em músculos temporais anteriores. Mas o que se postula é repetição sistemática da aplicação da toxina. E a gente tem feito, o efeito a longo prazo, ele é mínimo de extensão óssea. E está entrando aqui professor, que é o Luiz, eu queria ver o quanto esse pessoal que faz as pesquisas realmente vê isso na nossa prática clínica. Eu, em 16 anos, eu nunca vi isso. Eu dei aula de toxina em 2012, a primeira vez que eu dei, não, 11, lá para o pessoal do Flávio Lupozelli. Então, cuidado com literatura, porque põe medo em vocês. Puta, a gente fica com. Ai, meu Deus, vai causar absorção óssea. Vai, se você fizer cada 30 dias 60, 100 unidades do seu paciente, vai matar o paciente, não vai nem reabsorver osso. Mas, gente, imagina você, ó, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Aliás, eu já mostrei na semana passada, inclusive. 20 unidades, 25 unidades do músculo masseter. Reabsorver osso, sabe aonde, gente? Em lugar algum do mundo. Agora, se vocês acham que vai vir aqui na live, vai tender, vai achar que o professor vai ficar aqui insistindo em vocês, em fazendo toxininha de 12 em 3 em 3 meses, gente, nós estamos no lugar errado. O que a gente postula é um controle. E você também, se você não quiser usar, meu amigo, não usa. Fica para trás. Porque o seu vizinho vai usar. Ele ou ela vai aprender com a gente a usar a toxina de um modelo adequado, de um modelo racional. Não que nem um débil mental que eu fico escutando. Ah, então vai fazer isso. Meu, você tem que conhecer o ser humano que você está lidando. Ou vocês acham que aqui você injeta toxina no paciente, esse paciente volta daqui 3 meses no meu consultório? Aqui não é curral de pesquisa, aqui é consultório clínico. Aqui é ser humano atendendo ser humano. E é isso que eu quero de vocês. Quem já toca saco cheio de ouvir isso de mim? Porque a gente promove atendimento humanizado do indivíduo. Então, cuidado com as falácias. Volta ao paciente controlado, gente. E garanto, hein? Garanto para vocês. Quem fica falando essas coisas para vocês é que não faz, que tem medo de fazer, que vai atrás de pesquisador. Agora, quando você vai atrás de grandes pesquisadores, e eu deixei a última live, a último slide da minha live foi do Giancarlo Della Torre, que é um fenômeno pesquisador, e dá um curso clínico maravilhoso, e a gente faz o que com essa informação aí? Ó? O que eu faço com essa informação? Jogo fora? Eu fiz um paciente, eu fiz quase um ano, e relatou que teve muita melhora. Aí, Viviane, é isso aí. Que droga que faz isso aqui, gente? Que droga que faz com que no conto neural, lá na raiz dorsal, controla essa sopa de letrinha. Gente, tem pessoal entrando, que bom. Acho que funcionou, viu, gente? Funcionou aí a nossa enquete. Agradeço quem participou, porque o nosso bate-papo vai ser às 8, a partir das 8 da noite. E realmente o quórum vai aumentando a partir das 8, né? Então, a preocupação nossa aqui, e por gentileza, lembrarmos de deixar o microfone fechado. Por gentileza, caso haja alguma pergunta,
Coloca no chat lá, a gente compartilha as dúvidas. Que droga faz essa ação? Presta atenção. Exclusiva, periférica e centralmente. Toxina botulínica. Ah, mas professor, tem estudo. Gente, tem estudo para tudo. Levanta a mão aí quem não sabe que Coca-Cola dá câncer, que fumar dá câncer, que beber dá câncer. Quem aí levanta a mão que não come comida industrializada, multiprocessada? Também adoece. Aí você fala, não, eu não vou usar 20 unidades de toxina botulínica na minha paciente porque causa osteopenia. Gente, nós estamos no lugar errado, estamos estudando. Que estudos mostraram que extremas, vou voltar aqui, repetições nesse mecanismo de ação periférica da toxina. E eu volto a insistir, olha, a Viviane que já teve essa experiência aí. E eu gostaria que vocês todos compartilhassem essa experiência. Quando você souber utilizar a toxina da maneira adequada, não tem quem te segura mais. Porque o potencial analgésico, e eu vou guardar hoje, vamos falar sobre essas possíveis perdas, osteopedia, diminuição da espessura de masseter, vamos falar de ângulo de mandíbula, e na live semana que vem eu vou trazer para vocês a utilização da toxina na cefaleia e na dor neuropática. Que é essa experiência que eu tenho muitos anos no consultório. E eu gostaria que vocês fizessem parte como eu faço. A Tamires está aí, né, Tamires? Lá de Belém, acho que eu a vi entrando. Olha lá, a Tamires está aí no grupo. Eu quero ver vocês de longe, longe aqui de São Paulo, brincando, não, fazendo parte de uma equipe de médicos, neurologistas que controlam a dor periférica. Esse é o papel nosso, gente, dentistas. Vamos estudar isso aqui. Vamos estudar mecanismo de dor. Vamos estudar a dor neuropática. Que placa, meu amigo? Qualquer macaquinho rezos faz. Placa sem molda manda fazer. A mais bonitinha, mais feia, mais fininha, mais grossinha, mais gorda, mais feia. Aliás, deixa eu perguntar para vocês aqui. Me fala, vocês que são meus amigos aqui, eu vou mostrar um negócio, ver se vocês conseguem enxergar. Porque às vezes a gente vê que, por mais que eu sou um postulador de placas espessas, faz a gentileza, fala para mim se vocês estão enxergando a foto que eu estou colocando aqui. Tá para enxergar? Fala comigo alguém aí. Estão vendo? Ah, põe o microfone, fala sim ou não. Ó, Dá para enxergar sim, Jorge. ó, esse é o paciente de hoje aqui, ó. Jorge, apagou a tela. Ô, saco. Peraí. Ó, a Olivia, que foi minha aluna, né, Olivia? A gente gosta de placa espessa, né, Olivia? Mas acho que aqui deram uma exagerada, né? Rapaz, tá bruto isso aí. Não, e se não bastasse isso, menina, aqui que vocês estão olhando aqui, ele tem uma rampa anterior também. Tá vendo? Acho que é um videozinho, né? Então, cara, o que eu vou discutir? E se você pegar o telefone e ligar lá pro colega, ele tá certo. Dá para enxergar assim. O iPhone, placa fininha. Gostei dessa. Ai, gente. Então, cara, você quer discutir placa, meu amigo? Para, vou fazer o quê? Vou discutir placa com um colega? Para com isso. Nós vamos discutir isso aqui. Porque a toxina botulínica, ela faz esse papel periférico. E esse assunto aqui da migrânia e a neuralgia do trigêmeo, que é esse slide, eu vou trazer para vocês a semana que vem, que essa semana que vem ela antecede o nosso curso. E eu estou batendo nessa tecla, não sei até quando, porque eu estou ficando até meio chato, porque eu quero ver vocês aprendendo a fazer isso. E na verdade, né, Olivia, podia ser um baita de uma reserva de. Ô, Fabiano, tudo bom? É, Fabiano.
Fui aluno, Antônio Sérgio, sei, que bom. Meu grande amigo Antônio Sérgio, cara. Agora o Antônio Sérgio é meu friend da psicossomática, cara. Vai ter mais um encontro lá, vocês vão ficar sabendo já já. Cara, então veja só, se nós somos especialistas ou não em DTM, disfunção temporomandibular, se você faz prótese, por exemplo, você faz implante, né? Você faz odontologia do sono, a toxina botulínica, coloca aí no chat, quem assistiu a minha live da semana passada, eu acho que a gente já disponibilizou também ela lá também no YouTube, por um período, a gente vai deixando e tirando, tipo uma Netflix, né? Quem que assistiu eu falando lá sobre esses benefícios, né? Esses benefícios, olha lá, Priscila, isso, da toxina botulínica em nível central. Então, a toxina botulínica, cara, que nós vimos até a semana passada, ela tem uma função de diminuir força, ok? Então, entenda de uma vez por todas, quem não assistiu a live da semana passada, vamos lá, levanta a mão para o alto aí. Quem ainda acredita que eu posso utilizar toxina botulínica em todos os meus pacientes? Pé, não pode. Qual é o paciente que você não deve utilizar toxina botulínica? Tirando, logicamente, as contraindicações de bula e de reações alérgicas, que a gente usa a ontobotulínica, que é, eu uso a Botox, que é da Allergan, ou eu uso a Botulift, que são ambos feitos a partir de ovo, né? Tem o ovo na concepção. Então você tem que tomar muito cuidado, pegar um paciente alérgico a ovo, se você fizer toxina no tipo que a gente usa, a onobotulínica tipo 1, né? Tipo A, desculpa. Lembraram? Então vamos lá. Josep na mão. Músculo masseter, principalmente. Hipo ou hipertônico? Põe no chat lá. Hipo ou hipertônico que eu não devo ser encorajado a utilizar toxina botulínica? Porque a própria tela já está mostrando. Se ele tem função de fazer o quê? Por uma ação de desuso, aprendam isso, tá, gente? Um desuso temporário, é óbvio que se você injetar o que se postula hoje, entre 20 e 25 unidades em músculo masseter bilateralmente, você vai ter aí o desuso de 30 a 40% da musculatura do masseter. Agora, eu tenho, inclusive, o controle de atividade elétrica, que é a eletromiografia. Isso já se mostrou. Então, eu não estou querendo aqui fazer apologia, olha lá, que eu ajo no bruxismo do sono. Não. Ele tão pouco age nos estagiamentos de sono, bruxismo do sono. O que eu estou falando aqui para vocês é aquele paciente dolorido, aquele paciente que não tem autocontrole. Anota de novo, quem são esses pacientes, prof? Paciente refratário. Agora, a maioria, presta atenção, toma muito cuidado, que esses pacientes refratários, eles não têm mais, isso é importante discutir, ele não tem mais a hiperatividade, gente. Pelo contrário, ele é hipotônico, porque o músculo está o quê? Escreve no chat lá. O músculo está cansado ou o músculo está fadigado? Quem lembra? Né? A Olivia sabe disso. Porque é diferente você trabalhar o músculo cansado, olha lá, Viviane, Olivia, perfeito, e você trabalha o músculo fadigado. Então, cuidado, treinem esse tipo de abordagem. Quem é o paciente fadigado e quem é o paciente cansado. Aí fica mais fácil a vida de vocês. Se o paciente ele é hipo, entende-se, fadigado, 100% contraindicado toxina botulínica para ele. E são esses casos, gente, que você, não sabendo avaliar, vai por impulso, não faz curso adequado, né? Entre aspas, dia 26 agora, sexta-feira que vem, vai colocar a toxina exatamente naquele paciente que você não deveria ter usado.
Aí queima teu filme. Aí queima o filme da toxina. Aí vai falar que a toxina não funciona. É o paciente que bate aqui na minha porta. Oh, mas professor, eu já usei essa toxina aí. Não funcionou para nada. Mal indicado. É que nem errar no antibiótico. Não pode errar na toxina. Então, outra coisa que aí, ó, não diminui, desculpa, diminui a liberação de neurotransmissores, tanto na periferia quanto dentro do sistema nervoso. Quem quer uma droga dessa maravilhosa? Ah, mas ela pode agir em nível central. Pode, meu amigo, a aspirina age em nível central. Se bobear, o paracetamol age em nível central. As nossas, os nossos Miosan que vocês dão, as nossas duloxetina, todo mundo age lá. Mas precisa saber se vai deixar sequela. E quem tem uma droga que controla glutamato, CGRP, substância P, interleucinas da dor, e ó, abre aspas, eu tô doidinho para usar toxina intraarticular. Assim que eu tiver um protocolo aqui, eu já dei um toque no Januse lá, falei, cara, eu vou usar toxina intraarticular. Depois eu vou mostrar para vocês. Para fechar essa ideia das 3 lives passadas, dentro do sistema nervoso central, gente, a toxina age como o quê? Olha que bonita essa palavra que vai aparecer aqui, ó. Gravem e usem no seu dia a dia. Ela é um look-like. Ela age exatamente semelhante a um estabilizador de membrana. Quem são eles, hein? Quem é hoje o estabilizador de membrana mais utilizado no recurso neuropático? E tem pessoas aí no grupo que já tomou essa medicação e sabe de quem eu estou falando. Qual o nome do remédio? Na verdade, o principal estudo é no GABA. Aqui seria quem? A gabapentina. E o outro lookalike é a pré-gabalina. Então você imagina, você tem uma droga, uma vez injetada, pré-gabalina. Pô, olha lá, isso aí. Ó, nossos alunos estão brilhando aqui na live hoje. E aí a gente tem também um controle de sensibilização central. Quem está no grupo aqui e dá aula e é professor, gente, ó, obrigação nossa, ensinar isso aqui para os nossos alunos. Olha o primo chegando aí. Então, quem é professor, quem tem grupo de estudo, aqui é obrigação ensinar isso aqui para os seus alunos. Primo, seja bem-vindo, boa noite. Eu achei que você usava o primo como adjetivo ou como nickname, né? Mas, na verdade, o seu nome é primo. Então, seja bem-vindo, primo. O Renato me contou aí um pouco da tua história. Dando sequência aí, o que eu quero falar para vocês? O que tem aí na literatura. E eu estou aqui hoje longe de querer defender, gente. Eu não estou defendendo nada. Eu vou mostrar para vocês o que a literatura, por parte, a gente vai ampliar isso no dia 26, mas eu quero mostrar isso aqui. Tem muita reação de literatura falando sobre redução, a gente chama de, essa palavra que está em voga, né? A osteopenia, ela é uma realidade clínica. Ela existe nos estudos em rato, em coelho, em cachorro, em macacos e recentemente utilizado em seres humanos, né? Então, nós temos que usar, como fala o professor Giancarlo, com muita parcimônia, sempre que utilizar toxina botulínica, né? Mostrar aqui, ó, uma literatura. Eu acho que, Olivia, aí acho que agora seria o momento instagramável. Acho que esse aqui é instagramável, ó. Faz assim, Olivinha, tira um clique, print da tela, coloca lá no Instagram, marca o professor, marca vocês aí e coloca lá na tela. A importância do dentista entender os mecanismos de ação da toxina botulínica. Obrigado, viu, Olivia? Eu sei que você vai fazer isso. Você era grande filmadora dos meus vídeos em sala de aula, né? E um desses, da revisão da literatura, ela vem mostrando isso, né?
os efeitos adversos, eles existem. Mas, ó, cuidado, são repetitivas aplicações. Tem estudo com 30 dias, 3 meses, 6 meses e 12 meses. E o que se está se postulando? Né? Que você utilize o mínimo que a toxina promove, que é pelo menos um intervalo de 6 meses entre aplicações. Isso é uma verdade, professor? Sim. Mas assim como osteoblastos, eles são o quê? Refeitos e reestruturados dentro dessa matriz óssea, o tempo de 6 a 12 meses, ele é o tempo suficiente para que 90% dos seus casos clínicos sejam o quê? Regenerados os tubérculos ósseos. Ah, mas professor, tem um caso. Cara, mas é um caso isolado. E eu falei isso na live passada. A experiência que o professor tem aqui são casos raríssimos. E eu garanto a vocês que eu já atendi mais de 4, 5 mil pacientes. São raríssimos, não dá para contar na mão. 10, 15, que eu fiz aplicação 2 no ano. A técnica nossa aqui de associação, viu, Luizão, que você está aí? A associação de toxina em pacientes refratários com reforço psicoeducativo, com reforço de fisioterapia, com reforço de aplicativos, com reforço de cognição, basta em 80% dos casos. Ah, mas há uma diminuição. Óbvio que vai ter, porque você vai ter um desuso temporário de um músculo masseter, que ele precisa, mas você não vai deixar de mastigar, você não vai deixar de deglutir, você não está tetanizando 100% da massa muscular, você está tetanizando 30%. Por isso que nós estamos preconizando, sempre falando isso, vai utilizar toxina botulínica, aprende com quem sabe ensinar. E eu falo para vocês isso de peito aberto. A primeira aplicação, quando nós aprendemos, eu estava com o grupo do Lupozelli, eu colocava 50, gente, unidades no masseter bilateral. Eu estou falando isso 10, 15 anos atrás. Hoje os estudos estão mostrando que 20, 25 no máximo entra no masseter, 10 unidades no máximo num temporal. E a outra coisa que a gente tem percebido também nesses efeitos adversos, né? O músculo temporal, ele amplia o trabalho compensatório. Põe a mão no chat aí, ó. Quem tem essa experiência? Quem já pegou um paciente que o colega foi lá e fez toxina botulínica bilateral exclusivamente no músculo masseter? Aí o que acontece? Esses 30, 40%, eu não sei o quanto o colega injetou, de desuso do masseter, ele é compensado pelo músculo temporal anterior. Ah, e parte também de qual músculo, hein, gente? Cara, se matar o músculo é capaz de eu dar um curso para o aluno, viu? Mas isso é obrigação de vocês saberem. Qual músculo, uma vez que eu estou utilizando toxina botulínica, eu vou fazer um desuso do masseter. Quem, de compensatório, passa também a usar a mais para compensar. Quem mata o músculo não é o temporal anterior. Vamos ver. Quer ver que a Olivia matou? Puta que pariu. Menina, eu vou dar o curso para você, viu, Olivia? Parabéns. Então, o músculo pterygoideu, mas qual ele é, hein? O pterygoideu medial, tá? Não é o lateral, não. Deixa eu ver o que responderam lá. Merece, merece. Parabéns, viu? Eu falei que você foi uma excelente aluna e uma excelente profissional, não é à toa. Então, o músculo pterygoideu medial, ele também sofre um uso compensatório. Então, é muito comum, ó, cara, ninguém ensina isso para vocês. Ô, Luiz,
Olha que dica, meu amigo. Você imagina por que é importante vocês aguardarem o tempo de desuso da toxina botulínica. Se você tem o masseter em desuso e o pterigoideu lateral compensatório, desculpa, o pterigoideu medial compensatório, qual é, olha isso, cara, isso é prova, é uma questão de R$ 1 milhão de dólares. Qual é a resposta clínica desse paciente? Vocês entenderam, gente, que essa live eu faço ela com puta de um amor, tesão de dar aula, e mostrar para vocês que isso é importante. Tem pouco disso na literatura. Então vamos lá. Uso inadequado, ou o que se postulou em masseteres, injeções acima de 50, 40 unidades, promove o que na mandíbula do paciente? Já dei a dica, hein? E aí, Luizão, você que é professor aí, o pessoal que dá aula, aí o paciente chega no seu consultório, você não faz o quê? Uma anamnese adequada. Tão pouco perguntou. Vou brincar a Olivia, tá? A Olivia vem no meu consultório se queixando do quê? Do quê? Anota, gente. Anota. Que ninguém nunca vai falar isso para vocês. O paciente vem clinicamente com má oclusão deflectiva, causada pela toxina. Levanta a mão aí se alguém já ouviu algum professor falar isso para vocês. Eu duvido. Porque professor bom, né, Luiz? Professor bom é aquele que fala, mostra a cópia e mata o pau na clínica. E mostra clinicamente. Pesquisa eu acho lindo. O seu paciente bate na tua porta aqui para você resolver o problema dele. E sabe qual é o pior, Luizão? Sabe qual é o pior? O Luiz também está aí, o pessoal foi aluno do Antônio Sérgio Guimarães, né? O cara vai lá e desgasta a oclusão. O colega dentista vai lá e vê essa má oclusão deflectiva e faz ajuste de oclusão. É o que eu posso falar? Eu só posso ficar indignado. Eu não vou fazer crítica. Porque bem falou a professora Lilian semana passada na live, quem assistiu até o final. O que nos falta, gente, é conhecimento, muitas vezes, não é nem bom senso. O que nos falta é conhecimento. E uma vez que você domina a toxina botulínica, gente, você vai para um outro patamar no seu consultório. Pode cobrar aí dos seus professores. Tá? Então, se você tem ou então no compensatório do músculo pterigoideu lateral, medial, e por desuso do masseter, pode haver, em alguns casos, uma oclusão deflectiva. E a gente passa despercebido, não pergunta para o indivíduo, vai lá e o paciente reclama que aquele dente está alto, que aquela oclusão está deflectiva, e você, inábil, né, eu posso falar assim, jamais vou falar se você está certo ou errado, porque você está dentro do seu critério de conhecimento, seria, no mínimo, inapropriado, inábil, que você colocasse a mão nessa oclusão. Tá bom? A toxina age sobre o osso cortical, né, a gente chama de trabeculado ósseo, não se indica mais do que 3 aplicações, ou seja, indica aplicações de 3 em 3 meses, também não é o recurso, mas as pesquisas mostraram que há um trabeculado ósseo de osteopenia nessas repetitivas aplicações. No estudo que tem comprovado, foi utilizado 25 a 40 unidades em termos de masseter, e aí já os estudos também do pessoal, que acho que antes de chegar na Karolinska, que é o caso do Giancarlo, já mostrou que doses baixas de 20 a 25 faz o mesmo resultado. Então, isso que a gente vai ensinar para vocês aqui no nosso grupo, no dia 26, tá bom? Estudos mostram que há situações reversíveis e irreversíveis. A maioria dos casos são reversíveis do trabeculado ósseo, só se você fizer injeções muito altas, muito elevadas desse paciente.
4 estudos mostraram que em 2 aplicações de 50 unidades por masseter, 50 unidades, não foi utilizado no recurso temporal anterior, houve diminuição do trabeculado da cabeça da mandíbula, processo coronoide e ângulo da mandíbula. Ou seja, existem vários estudos colaborando para que você, se você não tiver indicação adequada, e aquilo que no início da nossa live eu falei, entender de tempo, dose, resposta, você pode ser o quê? Um dos indicadores de osteopenia em algum dos seus pacientes. Tá bom? Esse aqui é um dos estudos, né, que mostra uma osteopenia. O intuito era detectar mudanças de densidade óssea, né? Isso tudo foi feito através de injeções de toxina botulínica. Eu não sei se eu consegui marcar a quantidade aqui. E depois foram feitos tomografia da cabeça da mandíbula. Depois vocês quiserem me cobrar aí, viu? Desse estudo, eu tenho ele, eu não marquei aqui, eu acho que eu não marquei. Ah, não marquei. Foram utilizados nessas mulheres 25 a 50 unidades de toxina botulínica. E gozado esse estudo só em gênero feminino. Só em gênero feminino. E o que constataram-se? Que apresentou baixa na densidade óssea. Eles pegaram mulheres, olha a imagem, pegaram mulheres que não receberam toxina botulínica e 7 foram expostas à toxina botulínica. E os achados precisam ser replicados de uma maior amostra, né? Um tempo maior, esse estudo aqui foi de 3 a 6 meses. Múltiplas e repetitivas injeções de toxina botulínica em nível de masseter. Então, a resposta, veja, um N muito pequeno, e o controle de follow-up não foi conclusivo. Aí pegaram de cara esse estudo 11 anos atrás e condenaram a toxina botulínica. Só que os estudos foram mostrando que não é bem assim. Nós não deixamos, gente, presta atenção, nós não deixamos de mastigar, nós não deixamos de deglutir, nós não deixamos de utilizar os recursos. O que você tem é um desuso temporário de diminuir força desse músculo. E quando você faz, inclusive, essa diminuição de força, junto, volta naquele slide que eu pedi para fazer o momento instagramável, a analgesia periférica desses músculos. E aqui outro estudo, né, que é um estudo mais recente, esse é de 2019, pegaram-se também a dose utilizada de recurso em termos de masseter e temporais e foram se somando. E quais os recursos de volume condilar, volume ósseo? Não se fornece evidência clinicamente. Assim, não se fornece por quê? Randomizado, grupo, 20 indivíduos, né? E na sua maioria também mulheres. E aqui se postula, nos estudos, sempre repetitivos, 2 ciclos de tratamento, ou seja, no último ano. Aqui ainda se postulou 6 meses, 2 aplicações. Não houve evidência de alterações clínicas no seu paciente. Então, atividade, ó, no máximo, no mínimo 20, no máximo 40 unidades. Eu não vou me aprofundar, porque o intuito da live aqui é chamar a atenção de vocês para a gente peneirar o que tem na literatura. Olha que artigo bonito esse aqui, ó, coreano. Também para promover espessura de osso, espessura de músculo masseter, com tomografia, com reconstrução 3D. Mediu-se aqui, então, a espessura do músculo masseter, volume da mandíbula, ângulo da mandíbula. 2 grupos, 10 indivíduos assintomáticos, e olha o que se tem postulado, 25 unidades bilateral. Só que o grupo 2, ele fez uma segunda aplicação 4 meses após. O outro não foi feito. Então, no grupo 1, que era assintomático, teve uma redução na espessura muscular e uma redução da força. Diminuiu o trabeculado ósseo temporariamente, inclusive também do ângulo da mandíbula.
Mas a gente precisa entender o quanto isso é significativo, viu, gente? O quanto isso é significativo, olha o Giuseppe aqui, para a função do sistema estomatognático. Não tem nenhum estudo que comprovou redução do sistema estomatognático como um todo. E o grupo 2, que recebeu 2 aplicações e a segunda em menos de 6 meses, ela diminuiu o trabalho do ósseo e aumento. Porém, o follow-up de 6, passado aqui 4 meses, 6 a 12 meses, se normalizaram. Esse é um dos centenas de estudos que colabora para mostrar que cuidado com aquilo que eu leio e aquilo que eu passo. Escuto muita bobagem, gente, muito, assim como vocês. O colega, tratamento para DTM, para bruxismo. Ele faz toxina botulínica e instala a placa no paciente. Na sexta-feira, dia 26, aqui no curso, eu vou mostrar um estudo que eles pegaram para as mulheres com toxina, placa e toxina. Existem estudos mostrando que até a própria placa interoclusão causa microabsorções também em paciente. E alguém ouviu falar de deixar de usar placa? Cuidado com essas reservas de mercado. Cuidado com as reservas de mercado. É a dica, talvez clássica, que eu quero mostrar para vocês. Agora, volto. Ninguém está aqui postulando, viu, gente? Pelo amor de Deus, escutei isso já numa dessas lives, né? Me perguntando se a gente utilizava a toxina botulínica de forma repetitiva. Mesmo que a literatura suporte, eu não indico. Aqui, agora, eu, professor Jorge, não indico. Qual a experiência que o professor tem? Em média, uma e raramente 2 aplicações no ano nesses pacientes. Nós temos aqui um programa chamado psicoeducação que muda o comportamento desse indivíduo. Mas, quando você vai para a literatura, nas 2 últimas lives que eu dei para vocês verem o respaldo científico que toxina age em nível central como analgésico, a partir daí, acabou a crença limitante. Então, Luiz, pessoal que é professor está aí, imagina amanhã aquele paciente está lá, refratário, não melhorou com bloqueio, fisioterapia, medicação, autocontrole, psicoterapia, educação, pai de santo, benzedeira, reza brava, voltou a torcer para o Corinthians, não sei. Toxina botulínica nele. Cuidado, a toxina botulínica ela é um promovedor, principalmente nessas 3 áreas. Mas evite diversas aplicações. Não precisa fazer de 3 em 3 meses. Você é clínico, meu amigo, você não é pesquisador. Vocês vão se chocar com esse potencial analgésico que a periferia promove. E tem aqui que eu já vi no grupo, colegas que já passaram comigo aqui no meu consultório, colegas que já foram do nosso grupo, já foram nossos alunos, sabe o quanto o benefício do alívio da dor traz para vocês. Eu vou mostrar um vídeo para finalizar minha live hoje de uma das pacientes que nós atendemos aqui no dia 8 de agosto. Talvez vocês até já tenham visto o vídeo dela na internet. Preconizamos utilizar o mínimo de unidades por músculo. E qual seria isso, prof? Particularmente, veja no seu paciente clínico qual é o volume de masseter dele. Então, eu tenho visto, se eu for utilizar o recurso toxina botulínica, eu vou ver o tamanho, sinceramente, dessa musculatura, dessa ossatura do seu paciente, esse volume braquifacial que vocês adoram falar. Mas, independente desse volume, nós preconizamos, no máximo hoje, 20, 25 unidades para o masseter e 10 unidades para o temporal anterior.
realizar os procedimentos, gente, pelo amor de Deus, isso é importante, sempre bilateralmente. E para quem não havia escutado até então, essas maloclusões, elas são muito efeitos adversos, né, se eu vou falar assim, ela é muito de efeitos adversos daquele indivíduo que preconiza a utilização da toxina unilateral. Então, Bruno, você que entrou agora aí, olha que dado importante, hein? Quando você utiliza toxina botulínica hoje numa atualização que não pode passar de 25 unidades no masseter, o que se descobriu na literatura? Ou, por inabilidade do uso do masseter, ele recruta quem? Qual músculo? Já foi discutido aqui. Quando você põe em desuso 30% do masseter, ele vai, compensatoriamente falando, ele vai ativar quem? Pterygoideu medial e parte do temporal anterior. Isso promove, gente, vocês estão me vendo aqui, ó, pode promover, Bruno, pode promover deflexão na mandíbula, causando aquilo que vocês amam de paixão, aquela resposta orgástica que a odontologia tem quando ela encontra, né, o êxtase da plenitude de um ponto prematuro na mandíbula. Então, você causa, por uso inadequado da toxina botulínica, maloclusão deflectiva. E o pior, você não tem uma anamnese adequada, mal soube perguntar para o teu indivíduo, ele não falou para você que ele fez toxina 4 meses. Porque tem pacientes que em 2, 3 meses, o receptáculo onde foi aplicado já brotou em termos neural, e o SNAP 25 já brotou, acabou. Não tem mais uso de toxina, mas tem pacientes que ficam residual ainda. E nesse residual, ele pode aplicar uma oclusão deflectiva. E aí eu falei aí, Bruno, levanta a mão para o céu aí, quem é que já ouviu alguém dar essa dica clínica para vocês? Principalmente em live, né? Não dá. Então sempre, gente, pelo amor de Deus, utilizou toxina botulínica, utilize sempre em nível bilateral. E hoje a gente vai ter uma live um pouco mais curta. O intuito é mostrar para vocês conhecimento científico, porque na terça que vem vou falar sobre a toxina na cefaleia e a toxina na dor neuropática. E são os 2, 3 casos clínicos que eu vou mostrar o paciente dando o relato para vocês do uso da toxina para migrânia, para dor de cabeça, em compasso com neurologistas, meus amigos, a toxina botulínica para dor neuropática, tipo DTPC, né, que chama dor dentoalveolar persistente, a chamada dor fantasma intraoral, e neuralgia clássica do trigêmeo. E aqui eu trouxe para finalizar, eu havia convidado a Tati para participar ao vivo, mas ela não teve agenda, essa paciente, ela é cuidadora de idosos, e ela já está trabalhando nessa noite, não pôde ficar ao vivo com a gente, eu queria que ela falasse com vocês. Então, uma paciente crônica, né? Ela que deu relato para vocês de tanto que ela apertava o dente à noite, ela sentia os dentes abalados, e eu acredito que ela vai falar com vocês sobre isso. Mas é um paciente extremamente refratário. Ela nos foi indicada pela nossa colega, a Patrícia Diogo, que foi minha aluna, foi da turma aqui da Olivia. Já havia sido feito 2 ou 3 procedimentos de bloqueio do NAT, occipital, usando placa interoclusal, terapia de comportamento, baixou o aplicativo, fisioterapia, usou ciclopentazepina, 6 meses refratária. E o que a gente decidiu? Bom, quando ela nos procurou, todo o papel desse paciente refratário, que eu faço isso, que esse é o nosso papel, quando você tem um paciente refratário, volta a insistir, olha, quem está entrando agora é a 4ª live do mês, hein?
Quarta live que eu falo, paciente randomizado, paciente refratário. Nunca o que vocês vão vir aqui no nosso curso, nunca o que vocês viram aqui nessas 3, 4 lives, foram utilizado toxina botulínica como agente primário de eleição. E se alguém falou isso para vocês, não foi o professor Jorge. E nós preconizamos em pacientes tipo a Tatiane, que já vem de refratariedade. E se você que está no nosso grupo não entendeu ainda o que é um paciente refratário, aproveita e escreve lá no grupo, prof, eu sou a Olivia sabe, eu sou alguém que não conhece o que é o paciente refratário. A gente pode até montar uma livezinha falando qual é o fenótipo hoje. Presta atenção. O pessoal lá da Carolíntica está estudando isso, o grupo do Giancarlo. Eles estão fenotipando o paciente para a toxina botulínica. Então tem espaço, meu amigo. Muito espaço. Sabendo usar, bom senso, você vai bombar de analgesia no seu consultório. Então, é uma paciente clássica que tem muito poderio para ser utilizado todos os recursos que vocês conhecem. Então, eu gostaria de deixar aqui o áudio. Espero que todos escutem. Caso não escutem o vídeo, coloca no chat lá, eu reproduzo mais alto ou eu tento mostrá-lo de novo. Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu cortei, mas acho que ele está íntegro. Tudo que ela falou aí, vamos ver se é. Hoje é quinta, dia 14 de agosto. Conta pra gente como é que você está e sua experiência na sexta-feira com a gente. Então, doutor, na sexta-feira, depois de todo o procedimento, início lá do curso, eu achei que eu ia acordar no dia seguinte com o rosto dolorido, com mal-estar. Zero. Zero. Mas nem uma manchinha roxa? Nem. Dolorimento nenhum do procedimento. Não tomei dipirona. Não Nada. precisei nada. Então, qual é a percepção sua de sexta-feira para cá, que nem deram 7 dias da aplicação da toxina? Dá um relato para os alunos aí. O rosto, assim, a musculatura ficou totalmente relaxada, continua. E dormi tranquilamente. Então, vamos lá. A pergunta é, o que você não fazia ou que era a queixa principal de sexta-feira para hoje, que você já melhorou? Dá um resumo para a gente aí. Eu contraía os dentes um com o outro o tempo todo. Durante o dia eu tinha que ficar no meu subconsciente contestando para que eu deixasse o maxilar, a parte de baixo um pouco solta, para relaxar. Porque se você deixasse no automático, você já estaria apertando o dente. Apertando o dente. Então, você percebe que diminuiu a força, ou mastigação não te atrapalha em nada, falar, conversar. Tem alguma limitação aí? Hoje não mais. Abre o botão pra gente e fecha. Zero desconforto? Zero desconforto. A dor de cabeça, doutor, não tive. A lateral? Lateral, dois lados. E aí? Eu gosto de falar aqui, contra fatos não há argumento, né? Então, dizendo mais uma vez que todo esse conhecimento ele tem que ser distribuído. A gente vê aí vários colegas que são professores estão aí comigo. A gente sabe a importância, né, da gente disseminar. Obrigado, Olivia. É incrível. Essa modalidade ela é incrível de analgesia. Então, eu convido vocês, clica no QR Code, vocês vão direto para a plataforma do Hotmart. Nós temos um curso lá que é exclusivo. Aliás, eu devo ter hoje uns 7 produtos dentro da Hotmart, mas nós estamos focando nesse curso presencial aqui de toxina, porque eu preciso ensinar isso para vocês. Isso faz parte do contexto de professor, dentro do, pelo menos, do meu escopo clínico, né? É um curso que eu tenho só, acho que eu tenho poucas vagas, eu só tenho 12 vagas aqui no Instituto, que eu quero fazer um curso presencial, porque aluno... Ô, Claudinha, obrigado, viu? Eu quero pegar na mão. Então, quem fez vocês estão vendo aí a partir dessa semana os relatos dos depoimentos dos alunos, colegas dentistas que fizeram o curso aqui com a gente. É mão na mão, vocês vão ver, pôr a mão, quer aplicar, vai aplicar. Só que tem um diferencial dessa turma, viu, gente? Esse é o diferencial. Essa turma 2, nós vamos fazer a parte de dor neuropática.
que eu não consegui fazer na turma 1. Então, essa turma 2, eu vou mostrar para vocês, primeiro, ensinar o que é dor neuropática, na verdade, como que ela se desenvolve, quais são, isso é a parte da manhã do curso, tá? Quais são os mecanismos terapêuticos da dor neuropática. Vamos discutir o tratamento da dor neuropática. Aliás, hoje eu peguei um paciente que eu acredito que, se ele bobear, ele vai topar ser nosso paciente modelo aqui dia 26. Vocês vão me ver tratar um paciente com toxina botulínica dentro da boca desse paciente. Vou ensinar para vocês a fazer um QST. Isso não teve na turma 1. Na turma 1 nós fizemos exclusivamente cefaleia, DTM e dor crônica. Então, dia 26, nós temos então a parte da manhã para dor neuropática, mostrar como é que funciona essa toxina em compasso com outras medicações, mas vai mostrar para vocês a aplicabilidade 100% em dores neuropáticas tipo dento alveolar persistente, que é hoje Qualizar. Falei isso na semana passada para vocês. Toxina botulínica é nível A de evidência para dor neuropática. Vocês vão ver eu colocando toxina botulínica em pontos álgicos de neuralgia do trigêmeo. Não é dor miofascial, não é ponto gatilho. É dor, é tender point, é ponto gatilho de dor neuropática. Vocês vão ver o uso de recurso de microagulhamento em regiões intraoral, dando diagnóstico de dor neuropática para o DN4. Vírgula. Dentista não sabe nada disso. E você é orto, você é pele, você é implante, você é da DTM, você é da ROF. Você precisa saber disso. E vamos levantar a mão para o céu, e eu falo isso de brincadeira, e tem professores aí, o quanto é trabalhoso para a gente montar tudo isso. E a gente espera sempre a reciprocidade, porque a gente está aqui para ensinar. Eu adoro ensinar. Está aí a Olivia, está aí as meninas que participam comigo, sabe o quanto para mim é gratificante. Entender e saber que um dia o meu legado é, inclusive, tudo que eu ensinei, a toxina botulínica está fazendo parte. Tá bom? Então, convido vocês aí, clica, grava esse QR Code lá, tá bom? Priscila, muito obrigado. Priscila, essa foi uma das aulas, tá? Nós tivemos aqui, essa foi a quarta live. Quem quiser abrir a telinha aí para conversar comigo, fique à vontade, tá? É só abrir e conversar com o prof aí. Essa é a quarta live, nós vamos ter a quinta live agora, não, a quarta live semana que vem. Vou trazer para vocês, e eu estou aproveitando a live para ampliar conhecimento, porque eu não consigo mostrar tudo isso no curso, né? O curso é mais para desmistificar, mostrar que funciona e ver como é que aplica. Ok? Esse é o propósito. E o time está aqui, esses cursos presenciais na minha vida, que eu dou aula há 10 anos aqui, eu nunca liberei curso presencial no Hotmart. Nunca. Nunca. Tá? Agradeço de coração. Obrigado, gente. Obrigado. O chat tá... Você vê que coisa linda? Se alguém tiver alguma pergunta, se eu puder... Obrigado, Mario. Se eu puder ir responder para vocês, que esteja dentro do contexto de aula, vai ser um prazer para mim. Caso contrário, quiser deixar uma mensagem, o Sandro já colocou no chat lá. O Sandro, eu não sei se todos vocês estão no nosso grupo. Coloca lá, aproveitar, gente, por gentileza. O nosso grupo de comunidade do WhatsApp está crescendo cada vez mais. Estou muito, muito feliz. Primo, não sei se você está aí ainda. Grande, grande abraço. Então, a gente está aqui pensando em ter uma comunidade cada vez maior, cada vez mais coerente. Lógico que o óbvio é uma comunidade voltada a desenvolver conhecimento. Vai ser em DTM 4K, vai ser em dor neuropática, vai ser em toxina botulínica. Um curso fantástico, zumbido e bloqueio. Né? Vamos falar sobre zumbido e bloqueio, falar sobre a toxina e bruxismo do sono. Tem muita coisa legal para a gente aprender e discutir. Não é só esse blá de placa, mas tem dentro da DTM, tem aluno aqui que já comprou o DTM 4K, já fez o online, agora vem fazer o presencial comigo.
Então, tudo isso faz parte de um processo. Então, a minha comunidade de TM Sem Segredo, ela veio desde 2016, 2017, para ensinar profissionais e mudar a qualidade de atendimento clínico para vocês. Então, ó, de coração, adoraria ter aqui a minha sala cheia dia 26 com vocês aqui na minha, conhecer o Instituto, almoçar com a gente, né? Vamos falar mal dos outros que não vieram. Parabéns pela excelente aula, professor. Muito obrigado, Simone. Obrigado de coração. Ó, tá aí a comunidade, gratidão. Ansiosa. Ô, Viviane. Um abraço em Pirajuí aí, que dos minhas parentadas, todos meus grandes amigos. Ah, que gostoso. Fiquei muito feliz. Gente, não tendo então mais perguntas, Olivia, de coração, adorei ver você aqui, viu? Fiquei muito feliz. Vamos resgatar essa ovelha desgarrada aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.